fotógrafo. Como é que eu vou fazer para resolver? Quase tipo vistoria de apartamento para entrar, né? Quando a gente muda. Aquela É, coisa do detalhezinho. Exato. Tem um Não, descascadinho. então, aqui eu vou mesmo. descrever uma mesa de E madeira. aquele detalhezinho que vai ser cobrado de você em Com seguida. certeza. Não, quando eu entreguei o apartamento para você, não estava. Sim, é isso E mesmo. é esse detalhe que vai ser E cobrado. que vai resolver um caso, às vezes. Às vezes resolve o caso. às Deixa eu te vezes perguntar, quando, nesse momento que você disse que vocês chegaram ali, que a imprensa estava na frente, vocês foram os primeiros a chegar depois do policial que atendeu a ligação, é isso? Sim. Então, aquilo que a gente vê, que, enfim, tem muito mais coisa para falar sobre o caso, mas eu digo, ligaram, havia uma viatura na rua que foi até o local, Sim. chegou, encontrou eles ali, naquele momento que o policial viu, ligou, avisou, galera, é pior do que a gente imaginava, fecha tudo, não entra mais ninguém. É isso? É que o procedimento, o procedimento assim, ó, via de regra, a PM, que é o mais fácil que de ser acionado, o pessoal da PM chega e faz uma vistoria para ver o que tem. Porque, de repente, você pode achar assim, olha, não tem ninguém morreu. Ou então, aconteceu tal crime, foi suicídio. Então, eles têm uma certa sensibilidade também pelo número de locais que eles são chamados. Né? Aí, eles comunicam o distrito da área. Porque cada distrito é responsável. É responsável pela sua área. Aí, o delegado tem que ir no local, tá? Porque pode ser autoria conhecida. Aí, o DHPP não é acionado. O DHPP só atende locais preservados, onde a vítima está no local, e a autoria, o autor é desconhecido. Sim. Tanto é que a nossa equipe de trabalho, que é copiada em vários estados, vai uma equipe de investigação, onde vai o delegado, às vezes escrivão, vai investigadores, vão uma equipe de papiloscopistas especializadas também em homicídio, que só trabalham com homicídio, e a perícia, que é o perito e o fotógrafo, que só trabalha com homicídio de autoria desconhecida. Então, a nossa visão é você chegar quem foi, como foi, quando foi, em que situação que isso aconteceu. A nossa mente é treinada para isso. Né? Porque essa distinção que o delegado vai fazer, que a gente chama, que ele vai chamar a delegacia especializada, o departamento especializado. Então, vamos supor que tem uma casa ali com 2 corpos parcialmente carbonizada. A polícia militar foi chamada, né? Ele vai chamar o departamento de homicídio? O delegado pode não chamar o departamento de homicídio e chamar a perícia especializada para isso, que é a engenharia. Entendeu? Então, São Paulo, você reúne todos os tipos de crime. Então, para todos esses tipos de crime, você tem delegacias e perícias distintas, especializadas. Quando ele ver que é um local, sim, de homicídio, de autoria desconhecida, sim, eu tenho um departamento próprio para isso. Espera aí, eu vou passar para eles. Entendi. Não, mas isso daqui é um desabamento. Eu vou chamar a engenharia. Mas isso daqui é autoria conhecida. Eu vou chamar o Instituto de Criminalística, que a gente chama da equipe do sangue, que é crimes contra a pessoa. Entendeu? Então, até essa parte é dividida. Sim. Isso aí a gente fala em termos de capital. Sim. Isso. Tá só a capital de São Paulo que existe essas equipes especializadas. Porque é muita coisa, né? E a capital também é muito grande. É que o que acontece? Há algum tempo atrás, aí na faixa talvez uns 20 anos atrás, acreditem ou não, São Paulo era uma cidade violenta. Hoje está uma cidade, se comparando com aquela época, uma cidade pacata. Porque nós chegamos a atender no DHPP, num ano, mais de 4.500 homicídios de autoria desconhecida. Isso aí dá uma média de 15 mortos a cada 24 horas da cidade. Tá? Tinha os finais de semana que davam 60 no final de semana. Nós estávamos ontem, né, conversando com os peritos novos, né? A gente estava lá conversando... Novos. Novos mais novos. Mais novos, né? A gente estava conversando tal, e lá falando, hoje vocês falam, né, que está difícil. Daí estava como... Na minha época?
Porque eu falar sozinha na minha época é muito, muito vexatório. Junto com o Tchê do lado, né? Aí ele ajuda, né? Não é, Tchê, me ajuda aí a contar causa. E realmente, meu recorde foi num plantão noturno. Então, nessa época, a perícia do DHPP tinham 2 equipes por turno. Uma que cuidava da Zona Leste, Norte e Centro, e outra que cuidava da Zona Sul e Oeste. Eu estava na Zona Sul e Oeste. Eu peguei 11 homicídios numa noite. Em 12 horas. É uma coisa surreal. Surreal. Fora o que a outra equipe, né? Então, assim, numa noite, você imaginar um plantão de 12 horas com 11 ocorrências de homicídio, é muita coisa. Absurdo. É uma por hora. Sim. O que se deu dessa diminuição de uns tempos para cá? Olha, Boa pergunta. Houve uma série de eventos que culminaram com essa redução. Houve um aparelhamento melhor da polícia, houve a parte de inteligência da polícia, acho que aumentou a quantidade de policiais, em si a administração foi melhorando. Né? E, paralelamente a isso, você tem o que a gente chama do partido, né? Do PCC, que ele deve, vamos dizer, hoje, se alguém executa uma outra pessoa sem uma autorização, ele vai ser penalizado. Então, eles também colaboraram com essa queda na taxa de homicídios. Eu fui atender um homicídio que um cidadão tinha um córrego no meio da favela, ele matou e jogou no meio do córrego, que era relativamente profundo, né? E ele chegou lá e recebeu uma ordem de tirar o corpo lá de baixo, tá? Botar onde a gente teria acesso, porque senão ia ter que chamar o bombeiro, ia demorar mais umas 3, 4 horas para tirar o indivíduo de lá, e nesse tempo todo ia estar cheio de polícia e não ia ter movimento para eles. Né? Eu acredito que é um conjunto. Então, teve todo um conjunto de fatores que foi se somando, né, vamos colocar dessa forma, e acabou se diminuindo o número de homicídios. Né? Do mesmo jeito que aumentou o número de tráfico. O tráfico tá... Então, vamos voltar, né? Na nossa época, vamos voltar. Você passava em determinados bairros e você já sabia. Falava, ali é a Boca. Né? Você já sabia. Hoje não. Hoje você não sabe. Hoje em qualquer lugar. Qualquer lugar pode ser. Hoje em qualquer lugar, né? Então você diminui de um lado e aumenta outros crimes do outro, né? Que na verdade não é uma solução, é uma compensação, né? E é uma descompensação geral, né? Na verdade, uma coisa puxa a outra, né? Então antes você tinha crimes, teve uma época onde na Zona Sul estava sendo tinham muitas ocorrências de invasão de terreno. Ali o número de homicídios era imenso. Hoje, que está completamente urbanizada, tem lugares da Zona Sul que eu nunca mais fui fazer homicídio. Né? E depois também o que acontece? A polícia tem que se adaptar. O crime migra de uma ação para outra. Então, passa um tempo, furto de veículo. Então, tem muito furto de veículo. Aí, daqui a pouco, a polícia se reestrutura para combater esse crime. Aí diminui o crime o furto de veículo. Aí eles partem para sequestro. Aí a polícia se reestrutura para combater esse sequestro, consegue combater, eles migram para banco. Então, eles têm uma estratégia. Eles vão migrando, eles vão migrando para a parte mais fácil. Aí, daqui a nós pouco... ficamos sem sequestro? Nossa. Às vezes, e agora está voltando o sequestro por causa do Pix. Aí eles migraram para carro forte. Entende? Então, eles vão migrando. Só que a polícia não tem como chegar assim, estruturalmente, se reforçar em todas as áreas, né, para evitar. Então, a polícia eles começam num tipo de crime, a polícia se reestrutura, vai à parte de inteligência e começa a cercar o modus operandi, na forma que eles atuam, tá? Para eliminar esse lado. Tá? Tanto é que, você falou, o sequestro tem voltado. Né? Voltou. Agora nós passamos assim de... Furto de celular. É um absurdo.
Tá um absurdo hoje. Então tá tendo muito caso de sequestro por conta do... O Sim. sequestro Golpe relâmpago. Pix, né? O sequestro relâmpago A gente voltou recebeu o bem Luiz forte. Augusto Durso e ele comentou sobre Bem isso. forte, que os bem golpes forte. de Pix estão muito grandes, assim. E você tem a evolução, né, dos crimes. Até o tipo de sequestro mudou. Porque antigamente o sequestro, eles sequestravam um empresário, ficava com o empresário 1 mês, 2 meses negociado, o cara escondido. Hoje esse tipo de sequestro existe? É difícil. Normalmente eles sequestram, arrebatam uma pessoa, ficam algumas horas, né? Tem Consegue a grana. Consegue a grana, tem toda aquela tortura psicológica em cima da vítima, né? Eles extorquiram a vítima dentro do que foi possível, liberam, às vezes matam porque para questão de identificação, né? Mas é outro tipo de sequestro. Então, quer dizer, então, se tem a polícia no momento que começa a acontecer, ela começa a se reestruturar. É que tem mais os golpes virtuais também, né? Sim. Aí tem a delegacia eletrônica que Isso, vem. você pega a evolução de furto de celular. Antes você roubava-se o celular e eles iam em determinada rua X, bem conhecida de São Paulo, e vendiam o aparelho. Então, assim que eles pegavam o celular, eles já tiravam a capinha para não identificar e o chip. Tchau. Aí eles começaram a ver que era negócio estar o chip no celular. Sim. Então, agora eles mantêm o chip. Agora eles viram que é negócio você fazer dinheiro 2 vezes com esse celular. Por quê? Porque primeiro você leva num hacker para desbloquear o celular, né? E até bacana informar as pessoas o quê? Que as pessoas acham que a senha do celular é o que garante. Não, não é. O que garante os seus dados é a senha do PIN. Então, cada operadora tem a sua senha. Você tem lá a sua senha do celular. Esse daí eles desbloqueiam. Aí, o que eles fazem? O hacker espeta esse celular e pede um backup do celular. E aí vão vir todas as suas senhas pelo Google Drive. Até de aplicativo de banco? Tudo. Meu Deus. Então, aí eles saíram do hacker, fizeram um dinheiro, pegam o aparelho e levam na famosa rua de São Paulo, onde tem os receptadores. Tudo é uma evolução. E aí hoje você tem que ter esse acompanhamento, né? Então, eu entrei numa época onde você fazia academia de polícia e pronto. Hoje, você faz academia de polícia, você entra novamente na academia, na Cadepol, e tem N cursos de especialização. O policial que não faz a especialização, ele está fora. Sim. Ele está fora, ele não vai conseguir acompanhar, entendeu? Porque está muito evoluído, né? Então, essa quantidade de cursos que hoje se tem disponível é uma evolução. Sim. É uma adaptação Foi necessário. para preparar o policial para essas mudanças. Porque, um exemplo, assim, a gente trabalha numa área, homicídios. Mas eu não posso ficar restrito a isso. Eu tenho que saber o que está acontecendo em todas as áreas. Tá? E mesmo dentro da área de homicídio, tem curso de investigação, tem diversos cursos que antigamente, há 3.000 anos atrás, né, tinha de vez em quando um curso na academia. Hoje tem sempre curso na academia. Sim. Né? É o curso de um, daqui a pouco tem outro curso, e outro curso, e outro curso, em que às vezes é difícil de uma pessoa conseguir acompanhar, porque ela tem o trabalho dela. E quando ela está fazendo o curso, às vezes ela tem que sair da escala de trabalho. Então ela faz um curso, passa uma semana fora, às vezes 10 dias, tem que trabalhar, depois daqui a pouco tem outro curso. Nossa. Interessante, ela faz outro curso. E outra, os cursos, não antigamente faziam um curso, para fazer a sequência desse curso, demorava 1 ano, 2 anos para fazer a segunda etapa. Hoje ele oferece no ano 3 vezes o curso 1 básico, mais 3 vezes ou 4 vezes a segunda o curso 2. Então, o policial que está querendo se manter na ativa de uma forma atualizada, o policial tem que estar fazendo aí de 2 a 3 cursos por ano para se manter dentro dessa evolução que acontece. Que hoje, cada vez, a evolução é mais rápida. Até mesmo a evolução que aconteceu dentro da perícia, né?
Então, geralmente eu converso com as pessoas e falo assim, nos últimos 10 anos, a perícia deu um pulo de 50 anos, em 10, né? Então, você eu entro na polícia em 1994, com uma máquina analógica, com pouco recurso, porque você ainda tinha aquela orientação, olha, você não pode gastar muito filme no local. Como assim? Não pode tirar muita foto. Então, até essa restrição do Estado tinha. Hoje não tem mais. Hoje você tem uma máquina digital. Sim. Hoje a gente fez o Kazuyoki com quase 800 fotos. 800, O caso Yoki Matsunaga. Isso. Com quase 800 fotos, entendeu? Então, assim, essa evolução... Hoje você entra num local e você sabe quem é o agente contaminador, é você. Não é o local que está sujo. Né? Não é um local que está impregnado de sangue, eu tenho que tomar cuidado. Não, é você o agente contaminador. Até aquela pergunta que você fala, então aquele policial entrou e já lacrou. Hoje, a Polícia Militar, ela tem POP para isso, que é procedimento operacional padrão. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Hoje você tem o pacote anticrime que fala de cadeia de custódia. O que é a cadeia de custódia? Eu quero saber aonde estava a prova, como ela foi armazenada e como ela foi pega. Quem Você testou entendeu? o resultado que deu. Olha que como evolução. voltou, quer dizer, sério. É sério. Não. É muito bacana. É muito bacana. Mas dá pra Agora ver que sim você é muito. apaixonada pela sua profissão. É porque agora estão valorizando o japonês da Santa Ceia, né? Que é o fotógrafo, porque tinha um japonês lá. É óbvio que tinha. Fotografando, né? Todo mundo ali tinha. Então, assim, hoje, a fotografia é o início da cadeia de custódia. Sim. Olha que Mas bacana. o primeiro Hoje ponto você da cadeia pega- de custódia é a A foto. foto. Hoje você pega, e eu não vou falar da onde também, que eu não vou ficar dando aqui dica para mala. Mas hoje você pega DNA de tudo quanto é canto. Hoje você tem exames de altíssima sensibilidade. E você não tinha um tempo atrás. É o que a gente fala na gíria policial. Antes era no pelo. Antes era na raça. E hoje você tem todos esses Você recursos. tem uma câmera que filma em 4K, que fotografa em Hoje alta você tem qualidade. sistemas da polícia que você abre no seu smartphone no local. Nossa. A evolução é drástica. Não quero sair. O pessoal fala, tá para se aposentar? Eu falo, agora eu não vou, E amor. do outro lado também Demorei evolui, tanto né? tempo. Como que Sim. seria o crime cometido no caso, por exemplo, Richthofen, se eles tivessem todos os recursos tecnológicos que se tem hoje? Eu acho que, embora eu não participei do caso, Mas a cara do Tchê. pode falar. Eu acho que o que demorou uma semana para prender eles, iam prender no dia seguinte. Porque o time que estava lá... Então, eu queria até voltar nisso que a gente acabou começando, nós fomos para outro assunto e tudo mais. A gente estava falando dos filmes, né? Você disse que assistiu os filmes para poder até, Sim. né? Quando você assiste, você tem ali as duas versões Sim. e você sabe o que você viu. Sim. Dá uma gastura? Dá. Dá vontade de entrar lá e gritar, para de falar merda! Dá porque dá aquele embrolho, né? Porque a gente... Tipo, eu tenho a minha convicção, né? Da situação. É tipo assim... O personagem da Carla Daniel... Dias. Ah, o Daniel. O Daniel, né? Ele, na versão dele, eu acho que está muito próxima da realidade, tá? Só que eles colocaram uma situação que ela se gritava, que ela descontrolava, e não sei o quê. E ela não é esse tipo de pessoa. Ela é uma pessoa extremamente calculista. E ela sempre conseguiu as coisas diante de uma sedução. Eu tive uma visão vendo os filmes, obviamente eu não participei de nenhuma investigação de nada, mas eu tive uma percepção mesmo de que a gente está lidando com 80-20, sabe? 80-20